Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, e diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Deus, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, nessa noite, ó Pai, esteja nos quebrantando, que possamos, ó Deus, ouvir e aprender a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Paulo, no capítulo 5 aí aos Gálatas, ele, desde o início, ele já vai falar sobre o Espírito Santo, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo e fala sobre circuncidar. E vem toda essa discussão, essa luta nossa, né, entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E ele deixa bem claro, né, especialmente no versículo 16 e 17, que vai ter esse combate, essa guerra mesmo, entre a nossa vontade, entre o meu eu, o meu querer, o meu desejo e o desejo do Espírito Santo. E um não combina com o outro, porque a minha carne é fraca, o próprio Jesus já disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu desejo coisas que não agradam a Deus. A minha vontade, né? Geralmente ela é errada. Um dos ditados mais errados que tem, que a voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira tremenda, né? Porque não é verdade. O povo deseja as coisas da carne, a vontade humana, contrário à vontade de Deus. Pode ter certeza, a minha vontade, a sua vontade, 99,9% é contrário à vontade de Deus. Quando não é totalmente contrário à vontade de Deus. E aí fica a luta. E graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Isso não é de agora, né? Desde Adão e Eva já começou. Quando eles desobedeceram, quando eles comeram o fruto lá do conhecimento do bem e do mal e começaram a ter o seu desejo, a sua vontade, né? Eu impor o meu desejo contra o desejo de Deus. A vontade, o desejo de Deus é que eles permanecessem lá obedientes, fiéis e lindo, maravilhoso, tudo tranquilo lá no jardim do Éden. Mas eles desobedeceram e pecaram, e aí a humanidade hoje ainda convive todos os tempos com essa guerra, com essa luta de guerrear, peca e o pecado é contrário. Aliás, a Bíblia deixa bem claro que o que nos afasta de Deus é o pecado. Lógico que temos o Espírito Santo em Jesus Cristo, que morreu para pagar os pecados. Mas então isso fica claro. A sua vontade, a minha vontade é contrário à palavra de Deus. Mas a própria palavra de Deus também diz que Ele nos deu Jesus Cristo para trazer de volta, para alinhar a vontade de Deus à minha vontade, melhor dizendo, a minha vontade e a vontade de Deus, que a vontade de Deus deva prevalecer. Ou seja, enquanto nós não alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, nós não vamos ser felizes. Ainda que nós possamos conquistar muitas coisas, prazeres momentâneos, mas tudo isso passa, acaba, se frustra, né? O casal, por mais apaixonado que seja, aqueles meio assim, coraçãozinho para todo lado, assim, tá, né? Uma hora um frustra o outro, dá errado, né? Dá uma discussão, dá alguma coisa. Por mais bens que a pessoa tem, uma hora não vai ser suficiente, ela não vai se alegrar, vai ter algum problema, vai ter, de alguma forma. Mas em Jesus Cristo não terá problema. Aliás, é a única solução dos nossos pecados, do nosso mundo, das nossas falhas, é o próprio Jesus Cristo. Então, não, não venhamos a permanecer tanto nas bobeiras, né, nos nossos erros. Vamos alinhar logo nossa vontade à vontade de Jesus Cristo, à vontade de Deus. Então, hoje nós podemos viver de forma livre, livre da culpa, livre do medo, livre, né, de receber condenação, porque já nos foi dado perdão. E aí nós ficamos remoendo aquilo, né? Venho falando, né? Eu particularmente venho falando sobre isso, né? Constantemente desse culpa, dessa nossa necessidade de ficar perdendo o nosso tempo com coisas desnecessárias.
Mas para isso nós precisamos focar em algo. Tem um dia que conversei com um jovem, nós estávamos falando, né, sobre isso de o que vai fazer para eliminar algumas coisas erradas que estava fazendo. Falei, fazendo as coisas certas. Porque enquanto nós estamos em movimento, somos dinâmicos, né, principalmente os jovens, cheios de energia, tem que ocupar o seu tempo. Os velhos não, às vezes dormem lá, né, com a boca aberta, lá sentado numa cadeira de fio, de balanço lá, tranquilo. Mas o jovem tem muita energia. Então não dá para você deixar de fazer umas coisas e não fazer nada, tem que fazer outras. Aí eu estava conversando com ele, você quer parar de jogar? Começa a ler a Bíblia, começa a ler uns bons livros, aí vai começar a fazer coisas boas. A nossa vida é assim. O nosso combate, o meu desejo contra o desejo de Deus, enquanto eu não começar a fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade, sim. Isso é inevitável. Então nós temos essa liberdade, mas se quiser continuar seguindo a vida, fazendo o que bem entender, beleza. Mas só não venha depois falar que não foi avisado, que não foi falado. Não dá para chegar lá diante de Deus e falar, mas ninguém me falou nada. Estou desavisado, né? O que estava fazendo? Foi falado, temos Bíblia, e hoje, né, a tecnologia, né? Todo mundo tem um celular. Se não tiver dois, né? Alguns. Baixa a Bíblia lá, lê de forma rápida, pede informações, pesquisa, manda mensagem, né, no WhatsApp para tirar dúvidas. Hoje o meu pastor estava ali, discutindo a letra da música ali, né? Eu falei, parece que não é assim, né? Ele tem que tirar dúvida, né? Eu falei, tirar dúvida com o pastor. Aí ele me explicou lá e tal. Assim, mas a gente tem que refletir, pensar sobre as coisas. Isso é combater, alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Discutir os pontos que nós não entendemos. Sim, discutir, eu digo, não, hoje as pessoas tomam o termo discussão como briga e tal. Não, discutir é trocar ideia, é conversar sobre algo. E nós, de vez em quando, nós temos que conversar com a Bíblia, não discutir com a Bíblia, assim, discutir no sentido assim, de conversar. O que a Bíblia quer dizer? O que eu entendi? Não entendi? Vamos perguntar. Esse é fazer o bom combate, que Paulo diz. Não combater contra as verdades absolutas de Deus. Tem gente que insistir que o pecado não é pecado. Que eu fazer determinadas coisas que desagradam a Deus, não desagrada a Deus. Como eu disse, até é livre para fazer, mas não dá para chegar depois, diante de mim até pode. Você pode até falar, e se insistir muito eu vou falar, não, tá tranquilo, né? Como eu disse, a questão que eu mais aprendi, olha que a gente aprende até, eu podia até desligar o microfone para falar, até em boteca a gente aprende. Um dia o cidadão lá em Sri Lanka, todo mundo falando uma coisa e ele insistindo com outra. Ele foi desistir, ele falou assim, mas não é. Como é que você vai discutir com a pessoa? Tem gente que assim, você fala, ensina, explica a Bíblia, a palavra de Deus, ele no final ele vai falar assim, mas não é. Aí não adianta. Você perde, ele está lutando contra a palavra de Deus. E quem luta contra a palavra de Deus deliberadamente sai derrotado. Então, mas, como eu disse, né, o pecado é que afasta de Deus. O nosso desejo, e eu costumo dizer, pecar é bom, é prazeroso, a maioria dos pecados, não se engane porque é. Mas para vencer o pecado, nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos depender. O que é depender? É se submeter, é estar debaixo do governo de alguém, é necessitar ser conduzido por alguém, isso é depender. Eu dependo de tal pessoa para isso, dependo disso, dependo. E especialmente nós dependemos do Espírito Santo. É bonito a gente falar, né? Sabe aquelas frases aqui que nós aprendemos? O Espírito Santo mora dentro, habita dentro de mim. Poético, maravilhoso, né? Tal. Mas será que é verdade, para começar? Ou mais ainda, eu dependo dele? Porque a palavra de Deus deixa bem claro que eu careço de depender do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver conduzindo a minha vida, eu estou no caminho errado. Aí eu estou prevalecendo a minha vontade. Aí é o que Paulo diz, né? Eu estou opondo, eu estou combatendo, eu estou guerreando contra o Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa, adivinha quem vai perder? Somos nós. Você vai guerrear e vai achar que vai ganhar do Espírito Santo. Iludido da vida, né?
sabe de nada, né? Vai perder feio. O pior é que muitos demoram muito para perceber isso, que está perdendo. Perdendo tempo, perdendo a glória eterna junto com Deus, perdendo família, perdendo muita coisa. Está combatendo contra o Espírito Santo. Nós devemos nos alinhar à palavra de Deus. A Bíblia mostra que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Mas como eu disse, não faz sentido ele morar dentro de mim e eu resistir a ele. Eu não me submeter, eu não depender dele. Nós precisamos, nas decisões mínimas da nossa vida, as maiores, nós precisamos depender do Espírito Santo para conduzir. Aliás, né, Jesus Cristo já ensinava por parábolas, como que alguém vai se confiar algo grande se nós não podemos ser dignos de confiança das coisas pequenas? Deus vai nos provando, vai nos testando, vai nos dando a responsabilidade das pequenas coisas para ir evoluindo. Como que eu quero depender, afirmar que depende do Espírito Santo, se eu não venho para a igreja para combater contra a visão da igreja? Não vai dar. A igreja, comparada, eu falo a igreja especial, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, é minúscula, inexistente quase diante da presença do Espírito Santo. Ainda que eu creio que ela é conduzida, o ministério pelo Espírito Santo, mas ela em si, como instituição, organização, é nada diante do Espírito Santo. Se eu quero combater a igreja local, né, usando aqui, né, mais outras realidades, quero combater a igreja local, como que eu vou querer achar que eu estou me submisso ao Espírito Santo? Jamais. Então é o Espírito Santo que nos conduz, nos capacita, nos dá a direção. Eu quero chegar na igreja, né, despejar lá, explanar, né, encher os ouvidos, a mente dos irmãos com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com a minha teologia avançada, mas eu não tenho o Espírito Santo em mim, não vai adiantar nada. Vai ser só mais palavras soltas ao vento, ainda que possam ser palavras bonitas, né, intelectuais, mas sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, não tem nada feito. Não vai servir para nada, porque vai acabar logo, não vai fluir, não vai render, não vai adiantar. E nós somos tentados todos os dias. Somos tentados, sim. Mas aí nós somos bons demais, somos inteligentes demais, somos fortes demais, bonitos demais ou ricos demais. No meu caso foi só os outros antes, bonito, inteligente, né? Rico não. Nós queremos combater por nossas capacidades. E não nos conta. Ainda que o diabo, o inimigo, está derrotado, decretado já a sua derrota, mas ainda ele é mais forte do que nós. Não caia na besteira de achar que pode sozinho e que não vai. Já começa daí. Precisamos depender do Espírito Santo em tudo. O próprio Pedro, lembra lá de Pedro quando ele negou Jesus Cristo 3 vezes? Porque ele estava cheio de si. Ele estava achando que era bom, que podia, que era capaz, era o líder da igreja naqueles dias. E ele estava achando que dava conta. Então ele começou a querer repreender o próprio Jesus Cristo. Só que depois ele começou a afirmar que Jesus Cristo era o Senhor. Ele aprendeu, depois de tudo, a depender do Espírito Santo. Aí sim ele foi lá e disse para Jesus Cristo, afirmou categoricamente para Jesus Cristo que ele o amava. E assim é conosco. Todas as vezes que nós começamos a achar que nós damos conta, que nós podemos, somos capazes por nós mesmos, o resultado é negar Jesus Cristo. Não vai dar outra, nós vamos negar Jesus Cristo, da nossa vontade. Mas quando nós submetemos, nós dependemos do Espírito Santo, ele vai nos conduzir. E a palavra depender é ter auxílio de alguém. E o que o Espírito Santo é? O nosso auxiliador. Então é por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo, porque ele é o nosso auxiliador. De lá, quando Jesus Cristo estava retornando ao seu trono de glória, eis que volta ao céu, mas envio o auxiliador. Então é isso que o Espírito Santo nos faz, nos auxiliar.
Mas se eu não dependo dele, ele não é um imperador, não é um ditador, ele não impõe a sua vontade, ele nos auxilia. Estou pronto e ele me auxilia e eu consigo vencer eu mesmo o meu pecado. E mais uma vez, para vencer o pecado e nessa luta ferrenha, a minha vontade, a vontade do Espírito Santo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Não que a dependência disso, de eu obedecer, só consigo ser salvo se eu obedecer. A salvação depende da minha obediência, não. Mas eu digo no sentido de obedecer, fazendo a vontade de Deus. Também existe a nossa responsabilidade em obedecer. É Deus mandando, Deus ordenando e obedecendo, fazendo a vontade dele. Um exemplo baratos que a gente faz, né? Lá na nossa casa, quando os nossos pais vão lá e falam assim, ó, faça isso, e eu não obedeço, eu estou contra a vontade dele. Deixei de ser filho, deixou de ser meu pai? Não, só abalou, estremeceu, ficou ruim o nosso relacionamento. Da mesma forma é com Deus. Aí Deus insiste, Deus me fala, e eu desobedeço. Você acha que ainda Deus está, né, sorrindo para você o tempo todo. Não, Ele vai te chamar, vai te mostrar, vai trazer da forma dele. Então Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar a viver neste mundo. Mas se eu não aprendo a ler, a ouvir e a obedecer, vai dar errado. Bíblia, né? Bíblia, se não for lida e praticada, se ela não se tornar a palavra de Deus viva ali, vai ser mais um livro, né? Para acumular poeira, encher a estante, sei lá. Ou no celular, vai ter mais um aplicativo lá, sem sentido algum. Mas quando é lida e vivida 100%, é impossível ao ser humano, infelizmente. Mas Deus também reconhece o esforço de cada um. Não que o meu esforço, deixe isso bem claro, entenda o que eu estou falando, não é a minha obediência, o meu esforço que vai me dar a salvação. Mas se nós somos pobres mortais e falhos, nós sabemos reconhecer o esforço do filho, do irmão, de alguém. Quanto mais Deus, que é perfeito, maravilhoso, vai entender, vai reconhecer o esforço sincero, e eu gosto de dizer isso sempre, é da sinceridade, porque Deus vai avaliar o coração. Seu esforço está sendo sincero lá do seu coração em agradar, em servir a Deus, sim, será recompensado a sua obediência. Né? Porque 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: veja o que está escrito nisso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, então toda a minha obediência, a minha atitude em agradar a Deus, é só se eu conhecer a palavra de Deus. Senão não vai adiantar. Não adianta aquele negócio de boas intenções, né? Aquele jargão conhecido de todos, que está pavimentado, a estrada do inferno de boas intenções. Não adianta eu querer chegar na igreja, quer fazer tudo, quer ajudar, é louvável, sim, e precisa, sim, de igreja, de pessoas dispostas. Mas se não estiver debaixo da palavra de Deus, em obediência ao ministério da igreja local, também não vai adiantar, porque não está debaixo da autoridade de Deus, não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa é desobediente. E a pessoa desobediente é terrível. É terrível. Eu uso esse exemplo sempre, né? Família, que é o caso nosso mais de exemplo, né? Todo mundo que tem filho, né? Pensa quando seu filho desobedece, dá vontade lá e ficar só na vontade, tá bom, vai lá, às vezes dá-lhe uma chinelada, umas varadas, algumas coisas, né? Aí você acha bonito, sei lá, bater no seu filho e tudo, né? Porque o seu filho desobedeceu. Mas aí você desobedece Deus e Deus não pode te corrigir. Ah, então Deus não é seu pai, né? Só se for. Certamente, então, Deus não é seu pai que não pode te corrigir. Se você é pai do seu filho, da sua criança, você pode corrigir, mas Deus não pode te corrigir, porque você desobedeceu à vontade dele. Não somos perfeitos, erramos, desobedecemos, mas o erro cruel mesmo
É permanecer lá na ignorância, no erro, insistir, mas na desobediência, ao ponto de se tornar rebelde contra Deus. Porque o desobediente ainda pode voltar, mas o rebelde ele vai embora. Ele não aceita a correção. Ele não volta atrás. Ele não quer saber. Então, talvez está aí o segredo, né? Está em conhecer a palavra de Deus. Conhecer para meditar, para aprender, para saber em que você vai acreditar. Como que você pode mudar suas atitudes para agradar a Deus, para estar segundo a vontade de Deus. Mas aí eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo para a palavra de Deus. Costumo falar, né? Às vezes fica chato, é repetitivo, mas fazer o quê, né? Tem que falar. As pessoas não gostam de ler Bíblia. Não gostam. Maioria expressiva. Não dizendo do povão lá, não. Pessoas dentro da igreja. Não vou falar agora para não constranger, mas fazer aquela pesquisinha. Quem está fazendo, quem está em dias com a leitura bíblica desse ano, né? Se quiser, pode levantar a mão. Se não quiser também, né? E quão faz diferente você ler a Bíblia toda, todos os anos. E eu continuo no meu desafio. Duvido, se a pessoa ler a Bíblia toda durante o ano, com a intenção de ler, né, de refletir um pouco, se Deus não vai falar pelo menos uma vez em alguma leitura durante o ano todo. Vai. É impossível. É impossível Deus não falar com você. Eu digo assim, na minha leiguice, né, de conhecer Deus, assim, mas o pouquinho que eu conheço, Deus vai falar com você. Porque Ele espera que você tenha um mínimo de atitude de obedecê-lo, de conhecê-lo. E sem ler, sem meditar, sem buscar Deus na sua palavra, você não vai aprender. E lógico, a gente fala costumava usar a irmã Alice, né, como exemplo. Quando ela tinha mais dificuldade em ler, ela lia pouco. Mas, entretanto, ela presta atenção no culto, na escola bíblica, e vinha na escola bíblica, ela sabia responder a maioria das perguntas, de prestar atenção. Naquele tempo, a gente nem usava essa campanha de ler a Bíblia todos os anos, mas de ouvir aqui os sermões, e olha que ela lembra sermão lá de 15 anos atrás. Fala assim, o pastor falou isso tal dia. Você está falando, então falou, que eu mesmo não lembro, né? Mas é isso, de alguma forma está aprendendo. Mas também para nós vencermos o pecado nesse combate, nós precisamos orar. Orar todos os dias. E eu li recentemente, né, uma frase, né, do autor lá, que agora não recordo o nome, que ele diz, oração é para todos, mas nem todos são para oração. Você pode orar para todos, mas nem todos são de oração. A prova é aqui, né, nos cultos de quarta-feira, quando chama para orar, principalmente para ela mesmo, né? Agora vou orar para você. 5 segundos teve gente que e não vem me falar que não, porque daqui a gente vê todo mundo olhando, né? 5 segundos, 10 segundos a pessoa já parou de orar. E ainda a gente ensina, agora ora em voz alta. Tá lá com a boca fechada, como está orando em voz alta? Não está orando, não dá conta de orar, não tem o costume, então a oração não é para ela. Ela não consegue orar, não é de oração. E ainda, como que eu vou falar com Deus? Se a oração é um diálogo meu com Deus. Como que eu quero, né, resistir à tentação? Como que eu quero vencer o pecado? Como que eu quero militar contra o meu desejo da carne, se eu não consigo nem orar? E aí, quando a gente começa a ler algumas biografias dos grandes nomes aí, teólogos, a gente vai perceber que boa parte da vida deles, eles estavam lá orando. Tozer cita que ele lia a Bíblia com a caneta na mão. Cada palavra, aquilo que eu disse lá, que quando Deus falar com ele, ele anotava. Aí dali surgiu um sermão. E a outra, depois que ele terminava de orar e anotar toda a leitura que ele tinha feito, aí ele tirava outro tempo daquele para orar. Aí depois a gente fica assim, nossa, eu podia escrever pelo menos um livro igual do Tozer, né? Mas aí a gente pergunta, que dia que eu tive uma vida igual a dele? De perseverança, de ler, com atitude, de orar, dedicar tempo para orar.
Aí ele tinha não sei quantos filhos lá, né? O pastor talvez até lembre, né? Que é um bocado lá. Um bocado de filho. Aí ele largava a esposa, os filhos, eles reclamavam que ele era ausente algumas vezes, mas naquele momento que eles achavam que ele estava ausente da família, ele estava velando pela família em oração. Estava cobrindo a família em oração. Depois todos, né, li também na biografia dele que todos os filhos dele eram, né, integrados na obra de Deus. Ou seja, não é só estar lá fazendo cuticute lá no seu filho, na sua esposa, que é cuidar deles, não. É cobrir eles em oração. Colocar seu joelho no chão ou em pé, sei lá, isso aí não vai interferir tanto, mas o seu coração está voltado para Deus. Então é na oração que nós vamos vencer as dificuldades. Ah, está difícil lá na sua casa, está difícil no seu emprego, está difícil qualquer situação? Vai orar, né? Vai clamar por quem é capaz de te ajudar. Nós aqui como pastores, talvez até no mínimo nós damos conta. Mas quando a situação ficar muito feia mesmo, nós não daremos conta. Quem vai dar conta é Deus. Nós até podemos te ajudar a mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Mas o caminho que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele sim vai te sustentar, vai te fortalecer. Ele sim tem poder para reverter a situação. Mas se eu estou lá parado, sem fazer nada, sem orar, sem pedir, sem clamar, Deus não sabe? Já, Ele sabe. Mas e a minha atitude de querer? Qual o meu desejo? O desejo de Deus, é claro, é que nós nos rendamos a Ele. E o meu desejo é de agradar a Deus, de me render a Ele? Ou o meu desejo é de ficar lá de boa, ser servido e tal, não me estressar muito, não me cansar? Esse negócio de ler muito, estudar, a cabeça dói, né, Suzana? Dói, é canseira, dá sono. No início, quem não tem costume de ler, você começa a ler as 2 primeiras páginas, é triste. Dá um sono, você pesa, mas engraçado que na hora de assistir um jogo não dá sono. Na hora de assistir a novela, graças a Deus, tem muitos anos que eu não assisto, não dá sono. Na hora de assistir um filme, não dá sono. Na hora de ficar no Instagram, no Facebook, sei lá qual a rede social da sua preferência, não dá sono. Mas para ler a Bíblia, para ler um bom livro, daí dá sono. Ou seja, porque o desejo não é conhecer a Deus. Seu desejo é de conhecer quem é a celebridade do momento, quem é o candidato que vai ganhar a próxima eleição. Seu desejo é de saber qual o time que está contratando mais jogador, qual que está em alta, a possibilidade, qual a estratégia de ganhar um joguinho lá do videogame agora, fazer um tutorial. Tinha um irmão aqui na igreja que sabia tudo. Os meninos consultavam ele para como jogar para ganhar. Ele mesmo ganhava nada, não era assim? Mas ele sabia tudo. Queria pegar uma dica e ir lá, ele sabia tudo. E é assim a nossa vida. Naquilo que nos interessa, nós não temos sono, nós não temos cansaço. Está aqui na igreja, na hora do sermão, a pessoa está cochilando, está quase morrendo, está desmaiando quase. Terminou, opa, vai um assunto ali do assunto preferido dele, está firme, sabe tudo. E é isso. E ainda eu quero achar que eu estou combatendo a mim mesmo. Chamar para orar, então, é uma tragédia. E eu falo isso com experiência própria. Logo quando eu comecei a vir à igreja, o formato era assim, eu sentava por aqui sim, eu acho, uma sanda, no início. Segundo banco, terceiro banco, eu acho, do lado esquerdo. E eu ficava assim, e o pastor tinha aquela mania, né? Na hora de começar o culto, acho que podia voltar aí, seu pastor, não sei. Escolhia 3 irmãos para orar, e eu já ficava lá, assim, se tivesse um jeito de esconder, eu escondia, né? Tomara que o pastor não escolhe, tomara que o pastor não fale. E era o primeiro, ou o segundo, faz uma oração. Pai, né? Graças a Deus que ele insistiu. Graças a Deus que o pastor João me escolhia para orar. Porque foi despertando. Só aprendi a orar um pouco que eu sei, orando. Você não vai chegar aqui na frente e fazer aquela oração linda, maravilhosa, se você não ora pelo menos 1 minuto em casa ou qualquer situação. Não tem como. Aí eu admiro aquela pessoa que ora maravilhoso. Mas eu não oro. Como que vai fazer? Não tem uma fórmula mágica.
para aprender. Eu estalar o dedo, eu já aprendi. Tem que começar e tem que persistir na oração. O seu próprio Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ele orava todos os dias, retirava dos demais, ia para lugares desertos para orar, para fortalecer, para dar conta de fazer a vontade do Pai. Por que que nós achamos que nós damos conta de fazer sem nos fortalecer no Pai? Sem orar, sem conversar com Deus, sem saber qual a vontade de Deus? É muita ilusão ou muita pretensão nossa acharmos que vamos dar conta de vencer o pecado, vencer nós mesmos, nosso egoísmo, sem falar com Deus, sem conhecer a vontade de Deus. Então a oração é para reconhecer a nossa fraqueza, é admitir diante de Deus: Senhor, eu não dou conta, o meu pecado é mais forte do que eu. Na minha luta contra o pecado, eu estou perdendo, porque todos os dias eu peco, porque eu não quero, mas volto lá e peco novamente, porque eu sou fraco e eu preciso. Então pense nisso. As nossas batalhas, principalmente aquelas internas, nós estamos perdendo, porque nós estamos excluindo o Espírito Santo da nossa vida. Ele até pode estar lá dentro de você, mas está ofuscado, está sendo resistido, está deixando de lado, num cantinho lá dentro de você. E mais uma vez, para vencer o pecado, nós precisamos ter comunhão com Deus e com os irmãos. Aliás, a comunhão em igreja, assim, nós aqui, só é comunhão se tiver Deus no meio, se tiver o Espírito Santo. Pode até ser festinha, feliz lá, um churrasquinho, né? Churrasco sempre é gostoso e tal. Pode ser festa. Mas se não tiver Deus, não é comunhão. Comunhão é só se tiver Deus. Então, por isso, né, não somos contra, né, se reunir lá e na casa de um ou de outro. Mas se Deus não estiver presente, é laço do inimigo para derrubar. Certeza. Se é, né? Como diria no que é velho ditado, tão certo quando 2 mais 2 é 4, né? Sem Deus não é comunhão. Porque nós juntos, nós damos conta de resistir. Aqueles exemplos lá, né? O rebanho só é menos probabilidade de ser atacado se estiver todos juntos debaixo da proteção do pastor, aos cuidados do pastor. Saiu uma ovelha lá sozinha, ela é presa fácil. Então, por isso que talvez, né, em Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, cada dia se faz mais necessário estarmos à igreja, como irmãos, nos fortalecendo, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo como orar, aprendendo como servir a Deus, como fazer a vontade de Deus. Porque do contrário, nós seremos sucumbidos aí pelo pecado, pela vontade do inimigo. E a Bíblia diz claramente, né, que nós devemos confessar o nosso pecado. Às vezes até pelo irmão. Cá entre nós, né? Intrigas ocorrem demais. Mas nós vamos embora para nossas casas e vemos, né, e voltamos sem confessar o pecado para Deus. E contra o irmão é bom, é necessário que ele vá lá e confesse o seu pecado contra o irmão. Do contrário, o inimigo vai continuar trabalhando naquela falha, naquele pecado, e as coisas vão só piorar. Então nós precisamos combater os pecados. E às vezes a vitória sobre um pecado acontece mais rápido, outras vezes é mais demorado. Por que isso? Tudo depende, ou tudo depende, não, às vezes depende muito das nossas atitudes. Como que eu tenho reagido, como que eu tenho me comportado
diante das minhas dificuldades, diante do meu pecado. Tenho buscado no Espírito Santo, tenho buscado no auxílio do Deus Altíssimo, tenho buscado apoio na igreja, orientação dos meus líderes, ou tenho buscado aconselhar lá fora, com quem não está nem aí para mim, com quem quer ver o bagaçado mesmo? O que acontece? Recentemente eu vi um relato de alguém que, né, a gente tem que ouvir, né? Estava passando por dificuldade, foi buscar apoio com quem? Orientação com influencer, né? Esse digital influencer aí, né? São pessoas especializadas, né? Errado o que ela fez? Sim, quando a pessoa se diz crente, que ela disse que era crente, foi buscar apoio. Aí quando estava bem bagaçado mesmo, lá que não tinha mais jeito, aí ela lembrou, nossa, eu tenho um pastor. Aí foi buscar, deu conta de reverter a situação. Ficou as consequências, lógico, como nós falamos hoje aqui de manhã na escola bíblica. Todo pecado tem uma consequência, sim. Uns mais graves, outros nem tanto, mas fica as consequências. Mas o que não pode é perdurar tanto tempo. Então, e mesmo em meio à tentação que ela tem, nós não devemos desistir, nos castigando por isso. Ah, não consigo, não sei, não tem mais jeito. Não, jeito tem. Jesus Cristo já pagou pelo nosso pecado. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos do perdão de Jesus Cristo. Às vezes nós esquecemos, como eu já disse, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não é como lá no Velho Testamento, que o Espírito baixava na pessoa, lá baixava, sei lá, né? Vinha sobre a pessoa, fica melhor, né? Fica melhor. Esse negócio de baixar, vai para o outro lado, né? Vai baixar um santo, vai baixar não sei o quê, aí um demônio, vai ficar ruim. Aí o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, estava com ela por um determinado período, retirava dela, mas agora não, né? Do Pentecostes para cá, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo sim em nós, mas aí quero perguntar. Primeira pergunta, você tem o Espírito Santo dentro de você? Acho que um pouco de gente tem, não. Tem ou não? E a segunda pergunta, você depende, e eu depender, como eu disse aqui, é de necessitar dele, de estar debaixo do governo dele, está debaixo, ele está te auxiliando. Então eu pergunto, você depende do Espírito Santo? Será? Eu não quero decidir isso por você, mas quero te desafiar a pensar sobre isso essa semana. Se você realmente depende do Espírito Santo, se a sua vida está em dependência do Espírito Santo, ou se não, ou se o Espírito Santo só está lá, de boa, dentro de você, tranquilo, sem ser incomodado, né? E nós devemos pensar sobre isso, se realmente eu dependo. O dia que de fato e de verdade nós passamos a depender do Espírito Santo, muita coisa muda dentro de nós, na nossa vida. E aí eu nos indício, se as coisas não estão mudadas na minha vida, é porque eu ainda não dependo do Espírito Santo. Então é isso, irmãos. O nosso pecado, a nossa vontade, ela é muito forte. O nosso desejo, ele é muito forte. E ele se opõe sempre à vontade de Deus. E se não for o Espírito Santo combatendo ao nosso lado, nós iremos perder. Nessa guerra, nesse combate, a minha vontade pode prevalecer. E como eu disse, né? E agora para encerrar, como eu disse lá no início, toda vez que a minha vontade prevalece, dá errado. Para dar certo, precisa prevalecer a vontade de Deus. Como eu dependo de comer para alimentar e sustentar o meu corpo físico, eu preciso depender, alimentar da palavra de Deus, preciso depender do Espírito Santo para alimentar também o meu espírito, para que eu possa vencer as tentações. Amém? Deus, eu te dou graças, Deus, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso.
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina cada dia a depender do Senhor. Que o Espírito Santo que o Senhor nos deste como consolador, como auxiliador, esteja dentro de nós, não só como um figurante lá, ó Deus, mas como alguém, ó Deus, que vai nos conduzir, vai nos governar, vai nos dirigir. E nos ensina, ó Deus, a nos quebrantar diante do Senhor, a nos render à ação do Espírito Santo em nós e ser conduzidos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.